Amém? Pode assentar. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Pessoal que está em casa, nós estaremos agora começando a EBD. Você que está aí nos acompanhando, que Deus abençoe. Fique atento a tudo aquilo que Deus irá falar também com você que está aí assistindo pela internet. Capítulo 2, versículo 12. Já podemos perceber a manifestação de Deus neste lugar. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Um dia nós estaremos com Ele para sempre, queridos. Aqui há choro, aqui há pranto, aqui há tribulação, aqui há momentos difíceis, mas um dia nós estaremos com Ele para sempre. Lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá lágrimas, lá não haverá sofrimento, porque Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Essa é a promessa que está escrito na sua palavra. Capítulo 2, versículo 12 de Apocalipse, nós iremos falar sobre a igreja de Pérgamo. Semana passada, o irmão João falou sobre a igreja de Esmirna. E hoje nós iremos falar sobre a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Pode passar o próximo slide aí. A gente vai falar acerca do anjo da igreja, porque todas as cartas falam também sobre o anjo da igreja. Então, quem não estava aqui no primeiro dia que eu falei, que foi a carta de Éfeso, eu vou também falar sobre as 2 interpretações acerca do anjo da igreja. O anjo da igreja, alguns interpretam que é de fato um anjo, um ser espiritual, que é o guardião da igreja, e outros asseveram que, na verdade, é o anjo humano, o pastor local, o pastor que é encarregado a liderar a sua igreja, o pastor humano. Eu entendo, pela lógica, que, de fato, é o pastor local, o homem, porque eu disse aqui que é meio que incompreensível um homem chamado João, que foi ele que recebeu a revelação de Cristo na ilha de Patmos, escrever para um anjo espiritual. Não tem sentido eu escrever para um anjo que tem acesso a Deus, que sabe quem é Deus. Então, eu entendo que ali João está escrevendo ao anjo, o homem. Ok? E o próximo ponto aqui é: isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes. A Bíblia é relatada como a palavra de Deus é relatada como uma palavra que é como espada afiada de 2 gumes, que ela corta dos 2 lados. É uma espada que ela é penetrante
cortante. E ela vai até ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. E a Bíblia fala ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, que ela é apta para discernir as intenções do coração. Essa é a palavra afiada de dois gumes que sai da boca de Jesus quando João o vê glorificado, porque uma coisa é o Cristo ressuscitado no mar de Tiberíades, quando ele se apresenta aos discípulos e faz um banquete ali, um jantar, e chama todos os discípulos, e também Pedro, que havia negado Jesus. Ali é um Jesus ainda de carne e osso, mesmo sendo ressuscitado. Jesus se apresenta ali de carne e osso, porque quando Jesus se apresenta no cenáculo, quando os discípulos estavam ali com medo do Império Romano, porque Jesus já tinha sido morto, e ainda Jesus não tinha se revelado a todos, exceto a algumas mulheres lá dentro do sepulcro. Jesus se apresenta e fala: olha, eu não sou fantasma. Toque em mim e vocês perceberão que eu tenho carne e tenho osso, porque um fantasma não tem. Então Jesus se apresenta ali, com o corpo ainda no processo. Mas quando João vê Jesus na glória, é algo poderoso. Porque a Bíblia diz que o cabelo dele não é mais um cabelo comum, é um cabelo branco como a lã. Os olhos deles é como chama de fogo. Os seus pés é como latão reluzente tirado de uma fornalha. E da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes. Jesus estava se apresentando como aquele que vai trazer juízo sobre a terra. Toda a característica do Cristo glorioso ali, naquela imagem que João teve, é de um Jesus que vai trazer juízo naquele grande dia. Porque espada fala de juízo. Olhos como chama de fogo fala de pureza. Pés como latão reluzente também fala de pureza. Então, tudo que João vê é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, João, eu sou o juízo. Vocês foram perseguidos, maltratados, vocês foram humilhados, assim como eu fui. Eu morri como um cordeiro, mas eu ressuscitei como um leão. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu vou pelejar por vocês, João. Eu serei o juízo. Eu serei o juízo, João. Glória a Deus. E ele se apresenta aqui justamente como aquele que vê, como aquele que penetra, como aquele que sabe, como aquele que tem na sua boca. Tem aqui domínio. Ele tem na sua mão. O único que tem é Deus, queridos. Nós não temos nada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus tem tudo e deu a nós algumas coisas. Deus tem o domínio de tudo e de todos. Mas ele desejou e ele teve prazer quando criou o homem. Quando criou o homem, falou: olha, domine sobre a terra. E ele nos deu autoridade. E é tão poderoso porque quando Jesus ressuscita, ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, vá, autoridade eu estou dando a vocês. É no meu nome, é no meu poder. E é interessante porque o pastor Geraldo falou assim: a senha do céu é Jesus. Para você acessar os céus é Jesus. Coloca assim aí, você vai adentrar na presença dele, e você vai ser vencedor nele, porque ele te garante a vitória. Mas o processo é doloroso. Essa igreja aqui passou por dificuldades tremendas, na verdade todas elas ali, dentro do contexto, todo o povo da igreja primitiva sofreram, todos eles sofreram, muitos morreram por não negar a Jesus. Muitas vezes porque um irmão, não falou com a gente na igreja, a gente já quer desistir,
porque o pastor esqueceu de ligar, já quer abandonar tudo. Quem é você em Jesus? Se você sabe quem você é em Jesus, nada disso vai te afetar. Se você sabe quem você é em Cristo, nada disso vai te afetar. Nada disso vai te afetar, queridos. Amém? Eu sei as tuas obras e onde habitas. Isso aqui é terrível, porque Jesus estava dizendo que, apesar deles estarem na presença de Jesus, isso é uma verdade para cada um de nós. O fato de estarmos na presença de Jesus, caminhando com Jesus, Ele não nos isenta de passarmos por privações e até perseguições. Porque Jesus diz assim, olha, não tem mais o que mata o corpo, mas tem mais antes o que mata o corpo e lança você no inferno. Jesus estava dizendo para aquela igreja que o mais importante era perseverar na presença dele. E ele sabia o contexto daquela igreja. A palavra aqui, eu sei as tuas obras e onde habitas. Primeiro, há um olhar ali onipresente de Jesus. Jesus conhece a nossa história. Jesus conhece você como Deus antes mesmo de você nascer. Eu disse aqui que Jesus, Ele é eterno. E como Deus, Ele anuncia o fim desde o começo. Isaías 46:10 fala sobre isso. Então Jesus está olhando e percebendo o nosso caminhar. Todas as igrejas, Jesus se reporta desta forma também. Primeiro, ao anjo da igreja, conheço, e ao vencedor. Essas três expressões estão em todas as igrejas do Apocalipse. Jesus é conhecedor, Ele é presente em nossas vidas. Ele não é só onisciente, que conhece os nossos pensamentos, mas Ele também é onipresente, está em todos os lugares. Aonde quer que você for, Jesus está com você. Aonde você andar, no vale, no monte, no céu, na terra, debaixo da água, Jesus está com você. E ter essa consciência que Jesus está comigo, me dá força, me dá ânimo, porque nem sempre eu estou no monte, às vezes eu estou no vale. Nem sempre eu estou na bonança, às vezes eu estou passando privações. Nem sempre tudo está bom, às vezes tem coisa que está indo de mal a pior. Mas uma coisa você pode ter certeza, Jesus está te vendo. Jesus está te sondando. Jesus está presente na sua caminhada. Nunca pense que você está sozinho. Você não está só. Nessa dificuldade, você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus, o Emanuel, é o Deus conosco. Ele está presente. Ele está dentro de você, mediante o seu Espírito. Amém, queridos? Estamos sendo observados pelo Eterno. Pode passar o próximo slide aí, querido. Aqui a gente vai adentrar um pouco sobre a história da igreja, o pano de fundo, o trono de Satanás. Observe que a igreja de Pérgamo era uma cidade, a cidade de Pérgamo, na verdade, era uma cidade que era um dos maiores centros culturais e religiosos da época. A palavra pergaminho vem dessa palavra Pérgamo, porque na época a biblioteca de Pérgamo tinha mais de 200 mil livros. Era a segunda, porque a maior era a biblioteca de Alexandria. E o que é que o rei Eumenes fez? Ele queria contratar o bibliotecário da biblioteca lá de Alexandria. Só que o rei do Egito, Ptolomeu, percebeu isso e falou, negativo. Trouxe um embargo e impediu que os papiros, que era justamente a matéria-prima que se fazia
esse material, né, o papiro, fosse impedido por conta dessa situação, que ele queria intervir e trazer o cabra de lá para poder ser o gerente da biblioteca. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a fazer as escrituras, no caso o papel, né, que escrevia, através de couro curtido, né? E aí eles colocaram o nome de pergaminho por conta da cidade de Pérgamo. E até então o pergaminho ele era mais duradouro do que a questão da carta, né, que eles usavam lá em Alexandria, que agora eu me esqueci o nome. Papiro, gente, obrigado. Papiro, exatamente, papiro, que é de uma planta aquática que fica à margem do rio Nilo, o papiro. Então o papiro, ele não era tão duradouro quanto o pergaminho. E nesse contexto aqui, quando Jesus começa a falar através de João, ele está se referindo à questão da idolatria que era enraizada naquela cidade de Pérgamo. Para você ter ideia, havia um altar de 14 metros no monte que foi colocado em homenagem a Zeus. Havia já o templo da deusa Atenas, naquela época, já havia uma adoração muito grande ao imperador, ok? E esse culto ao imperador era um culto que não era o imperador que colocou isso, pelo contrário, foram as pessoas que decidiram adorar ao imperador pelo benefício que Roma trazia àquela comunidade, porque havia sempre um conflito, e a chamada Pax Romana entra através do domínio romano naquelas cidades, porque todas as 7 igrejas e todas as 7 cidades ali eram província romana, e Deus e as cartas ali eram endereçadas justamente a essas igrejas que estavam dentro daquele contexto espiritual, vendo uma atmosfera espiritual subserviente ao imperador romano e também às hostes malignas, porque quem dominava e quem gerenciava e quem orientava e quem comandava esse governo romano era o próprio Satanás, porque eles faziam coisas terríveis. E aqui a gente percebe que, mesmo em meio a essa situação, o trono de Satanás sendo instalado ali por conta dessa idolatria, por conta desse contexto ali religioso, aonde o povo adorava todo tipo de Deus, recebendo uma herança grega também, pela influência ali da conquista de Alexandre o Grande. E a gente percebe que há um simbolismo aqui na palavra trono. Trono é autoridade, governo. Então quem governava aquela cidade de Pérgamo era o próprio Satanás. Por isso que Jesus falou: sei onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. O culto ao imperador é interessante porque se fazia até um momento de adoração durante um ano. Todos os cidadãos daquela cidade tinham que adorar a César pelo menos uma vez. Eram obrigados a fazer isso. Aí é onde entra justamente a perseguição aos cristãos, porque o imperador dizia: César é Senhor. O Império Romano dizia: César é Senhor. Mas a Bíblia fala: só o Senhor é Deus, Jesus é Senhor. Então os cristãos, eles não se prostravam ante a estátua do imperador, e também ante a estátua da deusa Atenas, e nem também ao trono que estava lá naquela montanha, que aonde o povo chegava de longe já era perceptível, porque tinha 14 metros de altura diante do templo da deusa Atenas. Então, o contexto aqui, queridos, é um contexto muito terrível, mas mesmo assim, alguns ali na igreja de Pérgamo não negou a fé em Jesus. Mesmo diante dessa situação terrível de perseguição, eles não negaram a Jesus
mesmo diante dessa situação terrível. Porque o que Jesus espera de mim e de você é que a gente seja fiel até a morte. Que a gente seja fiel mesmo em momentos de perseguição. E essa igreja aqui foi uma igreja que chamou a atenção de Jesus pela perseverança também em viver uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida que agradar ao Senhor mesmo diante dessas situações difíceis, porque essa igreja foi uma igreja que uma parte dela foi uma igreja que honrou o nome de Jesus. Em toda igreja a gente vai encontrar pessoas que de fato servem a Jesus, independente das circunstâncias, e outras que, por conta de circunstâncias, desistem de seguir a Jesus. Porque o que define a minha permanência na presença de Jesus é o conhecimento que eu tenho dele. Se você conhece a Jesus, você não vai abandonar Jesus. Se você conhece quem é Jesus, jamais você vai desistir de caminhar com Jesus. Por quê? Porque eu lembro aqui agora de Pedro, quando Jesus traz um discurso muito duro, porque Jesus estava dizendo para aquela multidão que estava seguindo a ele, quando ele passa de um lugar para outro do mar, uma multidão o segue, Jesus fala: vocês estão me seguindo não pelo milagre que eu fiz, vocês estão me seguindo pelo pão que eu multipliquei. E Jesus fala assim: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o selou. E Jesus começa a discorrer: vocês estão aqui somente porque eu manifestei um milagre e trouxe alimento para vocês, saciei a fome física de vocês, mas Jesus está dizendo: olha, eu tenho um pão que vocês não conhecem, esse pão desceu do céu e dá vida ao homem, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que alimenta o teu espírito, porque vocês vão comer desse pão e vocês vão voltar a ter fome, mas se eu der a vocês um pão espiritual, vocês não terão mais fome. Assim como ele falou com a mulher samaritana: se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, fará você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você beber da água, se você beber do pão, meu irmão, e comer do pão, meu irmão, você não vai ter fome mais, porque você vai ser alimentado por ele, porque ele é pão e porque ele é água. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Quem crê em mim, Jesus disse em João 7,37, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe por que muitas vezes pessoas não fluem no Espírito? Porque não creem em Jesus, como diz as Escrituras. Se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, você vai fluir, queridos. O rio de Deus vai fluir sobre você. E essa igreja, pode passar o próximo tópico, por favor? Essa igreja estava ali, mesmo sendo perseguida, mesmo estando diante de uma situação complicada, porque uma coisa é a gente servir a Deus num país como o Brasil, outra coisa é você servir a Deus num país aonde a palavra de Deus é rejeitada, aonde a Bíblia é proibida, aonde há uma lei que impede de você servir a Deus. Porque a questão lá em Roma, ou em Pérgamo, pelo imperador romano, era que se você adorar a César, você pode adorar qualquer outra imagem, porém você tem que fazer isso. Você tem que se prostrar ante a estátua do imperador. Você fazendo isso uma vez por ano, beleza, você já cumpriu o seu papel de cidadão de Roma. E você poderia servir a qualquer outro Deus, mas tinha que fazer isso. Só que os cristãos não poderiam fazer isso, porque fazendo isso era uma idolatria, quebrava um princípio. E Jesus, ele
começa a encorajar essa igreja justamente por isso. E ele fala que havia um homem que foi morto. Ele falou que havia um homem que foi morto no altar, que é Antipas. A gente vai falar sobre ele. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Quando é que eu retenho o nome de Jesus? Quando eu conheço, quando eu mergulho, quando eu me debruço, quando eu estou exposto à palavra de Jesus. Observe que Jesus, ele chamou a atenção daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, porque Jesus tinha passado 3 anos com eles, e falando, olha, eu vim estabelecer um reino, eu vim trazer uma mensagem, eu vou morrer e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Essa era a conversa de Jesus para os seus discípulos. É tanto que quando Pedro ouve isso, Pedro quer repreender Jesus. Como é isso, Senhor? Não faz um negócio desse. O que é que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serve por escândalo, porque tu não conheces as coisas de Deus, só a dos homens. Satanás não conhece as coisas de Deus, mas conhece as coisas dos homens, de certa forma. Então, quando Jesus se apresenta ressuscitado, Jesus começa a experimentar eles para saber se eles tinham entendido aquilo que ele estava falando. E o texto vai dizer que Jesus repreende eles porque eles não tinham assimilado tudo aquilo que Jesus tinha dito durante 3 anos. Honestos de estar de coração para que tudo aquilo que está escrito. E ele começa a ensinar a lei. Ele começa a ensinar os salmos. Ele começa a ensinar os profetas, porque essa é a Bíblia dos judeus, de Gênesis a Malaquias. E Jesus fala, será que vocês não entendem? Vocês não percebem que já estava escrito? Então eu retenho quando eu estou atento àquilo que Jesus está dizendo. Retens o meu nome, não negaste a minha fé. Então eles foram fiéis. Havia uma fidelidade para um pequeno grupo naquela igreja. Fidelidade agrada a Deus. Fidelidade honra a Deus. Fidelidade glorifica a Deus. Não é porque uma pessoa que é próxima a mim faz o que faz que eu devo fazer. Não é porque alguns quebram princípios que eu também vou quebrar. Não é porque todos estão fazendo o que eu vou fazer. Jesus me chamou para ser diferente. Jesus me chamou para fazer a diferença. Sal faz diferença na comida. Sal tem propriedades que faz com que você perceba se a comida tem gosto ou não tem gosto. Luz faz diferença no ambiente. Se você chega em um lugar que tem trevas, você será guiado pela luz. E o que foi que Jesus disse a nosso respeito? Nós somos sal e nós somos luz. Diferente. Não é porque todos estão fazendo o que eu vou fazer. E eu lembro de um dia que eu trabalhava em um local que eu não vou falar, né? Que meu patrão me induziu a mentir. Ele já tinha falado comigo umas 3 vezes. Eu falei que... Na terceira vez, na verdade, eu falei com ele. Eu não mentia, mas a terceira vez me incomodou. Eu peguei e falei com ele. Eu não posso fazer isso porque eu vou quebrar princípios. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Ele olhou para mim assim. E eu não tenho princípios, não? Eu falei, eu não sei, só sei que eu tenho. Aí ele me chamou, faça favor. Eu falei, você é demitido agora. Ele me chamou no escritório, faça favor, me acompanha aqui, porque eu trabalhava numa mesa, né, na loja. E ele me chamou dentro do escritório. Eu falei, você é demitido. E aí ele sentou, esticou a mão e pegou na minha mão. Parabéns, você está certo, eu estou errado. Tudo que estiver de errado aqui você pode falar. Para a glória de Deus. Obviamente que tiveram mais coisas erradas, né? Enfim, só que naquela hora ele foi contagiado. E ele foi confrontado pela palavra, porque ele se dizia católico.
E aí ele falou isso que me marcou muito. Então, queridos, não negocie aquilo que não é negociado. Não negocie aquilo que você não pode negociar. Não abra mão daquilo que você não pode abrir mão. Se posicione, porque Deus te deu um espírito de ousadia, de intrepidez. Se posicione, porque Jesus está com você. Se posicione, custe o que custar. Mesmo que você tenha perdas, você vai ter perdas aqui, mas você vai ter ganho lá. Porque o que faz com que você seja rico lá, muitas vezes é te empobrecer aqui. Mas tem pessoas que é rico aqui e é rico lá. Então ajunte tesouro aonde a traça nem a ferrugem consome. Nosso olhar tem que estar lá, queridos. O nosso olhar tem que estar na eternidade. Nada nem ninguém poderá nos tirar a eternidade que já foi garantida. Ao que vencer, Jesus vai dizer para nós, ao que vencer, aqui teremos confronto, aqui seremos confrontados a viver uma verdade ou a viver uma mentira, a viver uma vida correta ou a viver uma vida incorreta. Aqui nós seremos confrontados a viver uma vida honesta ou uma vida desonesta. Aqui a gente vai ser confrontado, porque aqui é um teste. Jesus está nos provando. Porque a eternidade, queridos, não é para qualquer pessoa. A eternidade é para os fiéis. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Você tem negado a fé? Nesta manhã, em nome de Jesus, você não vai negar mais a fé. Nesta manhã, em nome de Jesus, você vai seguir firme, a despeito do que falarem sobre a sua vida, a despeito do que disserem sobre você, você vai ficar firme na presença do Eterno. Porque se Ele não nos desse força, seria difícil, mas Ele nos dá força. Se Ele nos deu um espírito que nos aconselha, se Ele nos deu um espírito que nos fortalece, se Ele nos deu um espírito que está conosco todos os dias, que muitas vezes mesmo sem você falar, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, você tem o maior presente que você poderia ter, a presença de Jesus dentro. Não está fora não, está dentro, porque dentro Ele conhece, Ele sonda. Aleluia, glória a Deus. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Esse Antipas aqui é um personagem que os historiadores e os comentaristas não sabem dizer o certo. Alguns dizem que ele foi bispo dessa igreja e foi morto no altar pelo Império Romano por não se curvar diante das leis que o próprio Império impunha. Não negou a fé, não abriu mão dos princípios, não viveu uma vida conformada com o sistema mundano. Queridos, Deus espera que a gente, mesmo em meio a essa situação, esse cenário que está aí já se apresentando, porque a igreja vai ser arrebatada quando ela não suportar mais a perseguição, porque muitos de nós seremos, quer dizer, se estivermos vivos, né? Mas a igreja vai passar por situações difíceis na terra. E é nesse momento segundo a interpretação que eu defendo, que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Todavia, se passarmos, estejamos firmes. Independente se você passar ou se você não passar, retens o nome de Jesus. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o princípio da palavra de Deus. Se passando ou se não passando pela tribulação, estejamos todos firmes na presença do Senhor. Mas eu penso que quando a situação estiver insuportável, é justamente aí que Jesus vem e arrebata a sua igreja. Mas nesse grande dia, os que estão em cima do muro vão ter que se posicionar.
Os que estão vivendo um evangelho suave, aí eles vão perceber que o evangelho não é tão suave assim. Porque a gente vai falar sobre isso aqui, porque já acontecia isso lá na igreja primitiva. Os nicolaítas e a doutrina de Balaão era justamente isso. Eles queriam suavizar o evangelho, dizendo que, olha, você pode fazer o que o imperador está mandando, desde besteira. Você pode fazer isso aí, tudo aí, pode se prostrar, pode fazer tudo e continuar com o evangelho. Mas a gente percebe que isso não é o correto. Então Antipas, ele foi um mártir. Queridos, essa palavra mártir, é a mesma palavra para testemunha. Quando Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que vós sereis minhas testemunhas, os discípulos já entenderam o que Jesus quis dizer. Eles entenderam que eles iriam morrer, fosse o caso. Eles teriam que morrer por causa de Jesus. Porque essa palavra testemunha é Marte. Então, para os discípulos, a mensagem de Jesus foi muito clara. Vocês serão testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se preciso fosse, eles iriam morrer. Agora, é poderoso porque quando a gente vê um Pedro que estava amedrontado, negou a Jesus, os discípulos também fugiram no momento da crucificação. Somente João ficou com Maria, a mãe de Jesus. E todos ficaram ali atemorizados, com medo, porque se Jesus morreu, não vai sobrar nada agora, gente. Mas quando Jesus se apresenta aos discípulos, a sua percepção muda completamente, porque o encontro com Cristo ressurreto muda a perspectiva deles, e agora a intrepidez começa a morar dentro deles, porque agora um Pedro medroso começa a pregar e até afrontar o sinédrio e o sumo sacerdote, dizendo: olha, importa é obedecer a Deus do que aos homens, importa é falar aquilo que Deus está mandando. E mais de 3 mil almas se convertem no discurso de Pedro. Por quê? Porque teve encontro com Cristo ressurreto. Você teve encontro com Cristo ressurreto? Eles tiveram um encontro pessoal, físico. A gente teve um encontro espiritual. Mas não anula o fato de que a sua vida foi transformada. Não anula o fato de que sua vida foi modificada. Não anula o fato que você hoje é diferente de ontem. Porque Jesus, toda vez que Ele se encontra conosco, a nossa vida é alterada, é modificada, é transformada, porque o Evangelho causa transformação em nossas vidas. Então, esse homem Antipas, ele foi morto porque não negou a Jesus, foi um mártir, foi uma testemunha. Testemunhar de Jesus é o nosso papel. E testemunhar para a gente aqui um pouco mais suavizado, é dar testemunho, é falar das novas de Jesus, é falar do que Jesus fez para conosco. E eu vou te dizer uma coisa: não entre em discussões, porque a própria Bíblia fala: evite discussões tolas. Mas uma coisa poderosa que você deve fazer é testemunhe do que Jesus fez na sua vida. Fale do que Jesus fez antes de você conhecê-lo, porque isso muda a vida das pessoas. As pessoas vão perceber que o Valdeir de antes não é o mesmo Valdeir de hoje. Porque recentemente eu fui no aniversário de um amigo meu de infância, e ele colocou umas fotos lá da gente quando a gente era do Egito. Eu olhei assim: meu Deus, obrigado, Senhor, porque Tu é misericordioso. Quem eu era e quem eu sou na Tua presença, porque Jesus faz milagre até na parte física, né? Antes de Jesus eu era só a misericórdia, só a capa da gaita, né, como diz o povo. Mas depois de Jesus, Ele passa um óleo, né, na gente, e aí a gente fica mais bonitinho. É tanto que eu casei, né? Glória a Deus. E aí casei com uma mulher bonita ali. Então Jesus nos muda, nos transforma, porque todas as vezes que Jesus vem, Ele não deixa a gente da mesma forma. Ele nos transforma. Amém, queridos? Pode passar o próximo slide.
Aleluia. Então, Deus quer, inevitavelmente, que a gente testemunhe, que a gente... Próximo slide, querido, por favor. Que a gente faça aquilo que Ele espera de nós. Por que Ele espera que a gente testemunhe? Porque Ele nos deu ferramentas para isso. Ele nos deu ferramentas para isso. Amém, queridos? Qual é a ferramenta? Primeiro, Ele te deu um Espírito Santo. Porque quando você vem para Ele e confessa a Ele como Senhor e Salvador, o Espírito já passa a habitar dentro de você. É poderoso isso. Imediatamente, é instantâneo. Eu reconheço a Cristo como Senhor da minha vida, Ele passa a morar dentro de mim. Efésios 2:13. Ele passa a habitar dentro de nós. Passou, gente? Passou, né? Mais umas poucas coisas tenho contra ti. Versículo 14. A doutrina aqui de Balaão. Tenham todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual, aqui já está explicando, qual era a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Gênesis capítulo 25, o que aconteceu? Capítulo 22, Gênesis não, gente, Números capítulo 22, há um relato de Balaão, que é semelhante à doutrina dos nicolaítas. Era a mesma coisa, né? Era algo bem parecido. Porque Balaão, ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus revelava a ele, esse povo é meu. Todas as vezes que Balaão ia sobre o financiamento de Balaque estava pagando para Abraão amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus falava, esse povo aí é um povo que eu escolhi e separei. Não há encantamento contra Israel. Você não vai ser amaldiçoado por aqueles que não servem a Jesus. Porque não há encantamento, não há nenhuma palavra de maldição que pegue em você se você está andando nos preceitos da palavra do Senhor. Se você é fiel ao Senhor, se você está andando na presença do Senhor, nenhum mal te sucederá, nenhuma maldição vai alcançar a tua vida e vai alcançar a tua casa, porque podem até pagar para fazer o mal contra você, mas Deus está contigo, Deus está com você, Deus está guardando a sua casa, meu irmão. Amém? Então, Balaão, ele foi ali tentado a amaldiçoar o povo, mas todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar, Deus abençoava. E Balaque ficava indignado. Como é um negócio desse, rapaz? Eu chamo tu para poder amaldiçoar esse povo e tu abençoa? Ele falou assim, eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Como é que eu posso amaldiçoar o que Deus já abençoou? Não tem como. Se você é abençoado por Deus, ninguém pode manchar isso, queridos. Se você é abençoado por Deus, ninguém poderá, porque maior é Ele que está com você. Maior é Deus que está contigo. Ele é o nosso general de guerra. Ele peleja por nós, Ele luta por nós. Ele vai à frente, quebrando as cadeias, rompendo os grilhões. Ele vai à frente de nós. Então esteja escondido nele, porque Ele peleja por ti. Aleluia. Glória a Deus. Pois não, meu irmão. Sim. Exatamente. Exatamente. Bem lembrado, meu irmão. A doutrina de Balaão que eu li aqui foi justamente isso. Uma aplicação aqui, enquanto eu estiver na presença de Deus, caminhando sob a guarda da presença, nada vai acontecer contra a minha vida. Mas quando eu saio da presença e vou buscar coisas fora da vontade da palavra, fora da vontade de Deus, eu abro uma brecha, um precedente. Porque Satanás, ele trabalha na legalidade, assim como Deus. O mundo espiritual é legal. Ou seja, existem leis que regem o mundo espiritual. Deus trabalha
na legalidade, assim como Satanás também. As trevas também trabalham na legalidade. Então, o que é que aconteceu aqui? Balaão falou e deu um conselho a Balaque: olha, manda as mulheres ficarem lá no arraial do povo, para que elas possam seduzir os homens de Israel e assim terem relações com eles. E aí o povo de Israel começam a se envolver com outras mulheres, porque Deus disse lá no Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que Deus estava chamando aquele povo para ser um povo santo, separado. Se eles assim o fizessem, Deus iria estar guardando eles e faria uma aliança perpétua com eles. Deus falou: olha, eu quero que vocês não se envolvam com outras mulheres, com outros povos, porque Deus já sabia da idolatria da região. Então Deus queria guardar aquele povo. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus começa a purgar o povo, limpar o povo, estabelece o decálogo, os 10 mandamentos, para justamente direcionar o povo e limpar o povo de toda idolatria que havia no Egito. E é assim que Deus continua fazendo. Ele nos tira do mundo cheio de pecado, de idolatria, e nos traz para a sua presença e nos purga. À medida que a gente vai andando com Ele, a gente vai sendo limpo pela palavra. E Jesus falou assim: olha, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembra de Pedro? Senhor, então já que eu não estou limpo, me banha todo. Ele falou: não, só precisa os pés, o demais está limpo. A palavra de Deus nos limpa. É por isso que é importante estarmos meditando na palavra, exposto à palavra, porque a palavra tem o poder de nos limpar. Quem disse isso foi Jesus. Ela nos limpa, ela nos purifica. Aleluia. Doutrinas de Nicolaítas e Balaão é a mesma coisa. Então, capítulo 25 de Números, capítulo 22, Balaão tem essa trajetória, ele querendo amaldiçoar, e no capítulo 25, há o relato onde o povo cai no laço ali do inimigo e começam a ter relações com, se eu não me engano, com os moabitas. Aí Deus agora chama a igreja, né? Tem um porém contra ti. Alguns ali estavam querendo suavizar. Essa doutrina aqui é justamente aquilo que eu falei: suavizar o evangelho. Não, vocês podem ter relação com outras mulheres, vocês podem casar com outras mulheres, vocês podem viver uma vida qualquer, comum, como qualquer outro povo, porque os outros povos e outras pessoas daquele contexto ali de Pérgamo, que viviam adorando outros deuses, bem como se prostrando ao imperador, viviam uma vida normal. Então, o que é que os nicolaítas sugeriram? Olha, vocês podem sim viver no evangelho e viver também adorando e se prostrando a César. Mas Jesus nos chama para sermos diferentes, porque a igreja que vai subir é uma igreja diferente. A igreja que vai alcançar as mansões celestiais é uma igreja diferente, que não se prostra ante o comando das trevas. Aleluia. Arrepende-te, versículo 16. Portanto, arrepende, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É interessante porque Jesus ele fala assim: olha, eu não vou vir sobre todos, eu vou vir sobre alguns que estão pregando essa doutrina e vivendo essa doutrina dos nicolaítas e daqueles também que se associam com a doutrina de Balaão. Jesus ele vai alcançar ali em juízo contra aquelas pessoas, né? Não são todas. Contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é o juízo de Deus, né? Que eu havia falado. Pode passar o próximo slide, querido, para a gente avançar aqui. Ao que vencer, aqui é poderoso, queridos, porque Jesus espera que a gente vença. Como é que a gente vai vencer? Pela palavra. Como é que a gente vence as obras do mal? Pela palavra. Preservando, guardando e retendo. Ao que vencer, ele faz promessas aqui: darei a comer do maná escondido. O que é isso? O maná escondido, o maná é um pão, né? Que na época lá de Israel, eu até coloquei uma referência aqui, Êxodo capítulo 16, versículo 32 a 35, fala justamente sobre a questão do maná
que Moisés pediu para guardar numa vasilha e colocar dentro da arca. Porque na arca tem a vara de Arão que floresceu e o maná, que eram justamente memoriais da glória, do favor, da bondade, da intervenção de Deus para com o povo quando eles estavam no deserto. Porque Deus, ele sempre vai tentar rememorar, fazer com que a gente lembre. A ceia do Senhor é um memorial. Memorial de quê? Para a gente lembrar daquilo que ele fez por nós. E aqui Jesus estava dizendo assim, ó, o maná que está escondido, eu vou trazer a vocês, porque o povo de Israel não conhecia o maná. Passou a conhecer quando desceu o maná do céu. É tanto que eles ficaram, procurando saber o que é isso, o que é isso. E aí, o maná que estava escondido se revelou. E assim é esse maná que Jesus tem guardado para mim e para você. Ao que vencer, ele vai revelar o maná dele, que o maná dele é a própria presença dele, porque ele é o pão da vida. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Interessante, porque no contexto aqui da época, a pedra branca era um sinal de inocência. Quando o juiz, ele sentenciava a favor de alguém, ele dava uma pedra branca para essa pessoa, e assim essa pessoa estava inocentada das acusações. Então a pedra branca nada mais é do que isso aí. Então Jesus, ele vai dar uma pedra branca. Interessante, porque isso aqui remete a toda a nossa vida aqui na terra, de dificuldade, de luta, de provação. Mas quando a gente estiver já com o Senhor, ele vai nos recompensar por tudo aquilo que a gente passou e a gente conseguiu romper as barreiras da dificuldade e conseguiu estar agora na presença do Senhor para receber recompensa dele, porque ele tem uma pedra branca para dar para mim e para você, como sinal de inocência, como sinal de santidade, como sinal de pureza, como sinal de que você venceu e você ainda vai receber um nome, porque na pedra branca tem um novo nome escrito. O novo nome escrito é uma novidade de vida, porque todas as vezes que Deus mudou o nome das pessoas na Bíblia, Deus estava mudando um destino, e o seu destino agora não vai ser mais a terra, vai ser as mansões celestiais. Deus dará a você um novo nome, porque você não é mais cidadão da terra, você agora é cidadão dos céus. Aleluia! Aplauda o Senhor, porque Ele tem isso para você. Ele tem isso para você. Ele tem isso para mim. Ao que vencer, darei de comer do maná, darei uma pedra branca e um novo nome. Glória a Deus. Aleluia. Reportando a tudo aquilo que a gente passou aqui, e haverá uma recompensa, queridos. Deus é um Deus de galardão. Deus é um Deus que ama e quer nos abençoar e nos dar recompensas. Todo o seu esforço, toda a sua dedicação, a Bíblia diz que não é vã no Senhor. Não é vã. Tudo aquilo que você faz para glorificar Jesus, você não faz em vão. Ele está anotando tudo, Ele está guardando tudo, Ele está vendo tudo, nada passará de tudo aquilo que você faz para o Senhor. Ele está escrevendo tudo no seu livro, e naquele grande dia Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ninguém conhece senão aquele que o recebe, porque é revelação, né? Revelação é Deus falando contigo assim, ó, é comigo e com você. É comigo e com você. Lá você vai descobrir esse novo nome. É comigo e contigo, eu tenho recompensas para a sua vida. Aleluia. O que Deus tem para nós são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração, porque Deus tem coisas inimagináveis, insondáveis, coisas que não tem como a gente prescrutar. Paulo disse, olha, eu subi ao céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas uma coisa eu sei, eu ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo estava dizendo, eu não consigo traduzir o que eu ouvi lá para a terra, porque é algo incompreensível à mente humana. Tudo que Deus quer para mim e para você são essas coisas insondáveis.
mas Deus dará isso ao que vencer. Vença, meu irmão, vença, minha irmã. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Eu sei que alguns aqui estão passando por lutas difíceis, mas Deus estará contigo, porque Ele quer te tornar uma pessoa vitoriosa na presença dEle. Ele quer que você vença. Fica de pé vitorioso. Vamos orar ao Senhor, e Ele quer que você esteja de pé na sua presença. Aleluia! Ao que vencer, Ele vai dar recompensa. Ao que vencer, Ele vai dar recompensa. O pessoal do louvor pode ir. Vamos louvar o Senhor. Logo após faremos uma oração. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você muitas vezes olha para situações da sua vida e fala: meu Deus, como eu vou suportar? Como eu vou conseguir avançar? Talvez você não consiga entender, mas o que Deus me chamou para fazer é viver por fé. Viver uma vida de fé. Porque a fé muitas vezes pula a razão. Porque se eu for olhar com os olhos da razão, eu vou desistir. É por isso que Deus não revela o que Ele vai fazer na minha vida instantaneamente. Porque se Ele revelar, a gente vai desistir. Se Deus revelasse a José o que ele iria fazer, José desistiria. Imagine aí se Deus falasse para José: José, estou te dando um sonho, tu vai ser governador do Egito, mas tu vai passar por humilhação, tu vai ser vendido pelos teus irmãos, tu vai ficar dentro de uma cisterna, tu vai ser acusado de se deitar com a mulher do teu patrão, e tu vai ser preso. Eu acho que se Deus falasse isso com José, José falou: não, Deus, deixa eu aqui mesmo, cuidando das ovelhas do meu pai. Deixa eu aqui mesmo como camponês, é suficiente. Mas Deus faz isso para que você possa ser fortalecido na caminhada. E você conheça quem é o Deus que te chamou. Eu nunca esqueço dessa expressão de Deus para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque à medida que você caminha com Deus, Ele vai te aperfeiçoando. Louve ao Senhor, queridos. Adore ao Senhor. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar E você vai entoar o hino da toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares por águas, não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória o outro lado cantou. Você vai cantar o hino da vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai vencer, porque Jesus te chamou para vencer. Aleluia. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo aquilo que foi feito nesta manhã, Senhor. Porque sentenças foram mudadas nesta manhã, Senhor, eu creio. Destinos, Senhor, foram alterados nesta manhã, Senhor. O plano do inimigo foi jogado por terra. Aleluia.
O plano de Satanás, Senhor, para fazer com que vidas desistam na caminhada, foram jogados por terra. Deus, faz com que os teus filhos, meu Pai, que foram criados, que foram chamados, vocacionados, escolhidos e separados, Senhor, para vencerem, não desistam da caminhada, Pai. Porque ao que vencer, o Senhor, meu Pai, dará recompensas. Que possamos estar com os nossos olhos fitos na eternidade. Que possamos falar como Pedro: para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que possamos reconhecer, Senhor, que só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu, meu Pai, pode nos dar aquilo que nenhum outro pode nos dar, Senhor. Só Tu tens, meu Pai, uma morada eterna na Tua presença. Por isso, Deus, eu te peço, abençoa o Teu povo, fortalece, guarda, anima, restaura, encoraja. Ó Deus, no nome precioso do Teu Filho Jesus eu te peço, fortalece o Teu povo e faz com que eles vá marchando até o final da linha, que eles possam vencer, meu Pai, no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Deus está contigo, meu irmão. Queridos, de pé ainda, eu quero fazer só mais uma oração por você. Se tem algo que na sua vida, o irmão Valdeir falou de princípios que são inegociáveis, e nós não negociamos princípios. Nós não negociaremos princípios. Haja o que houver, venha o que vier. Mas tem algo também que você nunca pode negociar, é o seu relacionamento com Jesus. Não aceite proposta nenhuma de ninguém, em hipótese alguma. Não abra mão. Aqueles que não negociam esse relacionamento com Jesus estão blindados de tudo que é tipo de maldição. Pode invocar o espírito maligno que for. Pode até pagar para fazer um feitiço com a sua vida, uma macumbaria, o que for com a sua vida. Você está blindado. Você já está abençoado. Amém, queridos? Você já está abençoado. Macumbeiro nenhum consegue amaldiçoar um homem ou uma mulher que já está abençoado. Mas um homem ou uma mulher abençoado é aquele homem que mantém fielmente o seu relacionamento com Jesus. Estão dizendo por aí que tudo pode hoje. Não, você pode ser evangélico, mas também pode continuar bebendo, pode continuar se prostituindo, pode continuar mentindo. Não, você pode continuar adulterando, você pode continuar fazendo o que quiser fazer, não tem nada não. Essa doutrina, talvez com um upgrade, né? Uma doutrina maligna que o diabo está plantando por aí para tentar fazer com você o mesmo que fizeram com Israel. Israel era um povo abençoado, onde ia Israel prosperava, tinha um favor de Deus. Os inimigos temiam a Israel. Era um povo forte, um povo valente. E ainda com Israel estava em menor número, aparentemente de desvantagem, chegava o Senhor dos Exércitos na frente deles e dava a eles vitórias. E até coisas que a mente deles não era capaz de imaginar, Deus fazia por aquele povo. Que era abrir o mar vermelho, que era fazer água sair da rocha, que era ver todo dia o alimento caindo do próprio céu. É de noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. É de dia uma coluna de nuvem para trazer refrigério para o povo. O povo viu muitos milagres de Deus, mas só porque eles negociaram o relacionamento de exclusividade que eles deveriam manter com Deus, eles perderam essa proteção de Deus. E hoje eu quero que você faça uma oração, é como um juramento. Você vai dizer: Deus, eu não posso abrir mão disso. Eu não posso abrir mão disso, Deus. Eu não abro mão do relacionamento que eu tenho com o Senhor. Custe o que custar, Senhor. A igreja, na idade primitiva, sofreu muita perseguição. Eu não sei o que está para vir para o Brasil nos próximos anos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas ainda ontem, na oração do matutino aqui,
Algum irmão falou assim: pastor, eu estou com medo de Lula ganhar e a igreja passar a ser perseguida. Eu falei: glória a Deus se for perseguida. Porque se for perseguida, aí é que você vai crescer. Se for perseguida, aí que a gente vai explodir na terra mesmo. Se for perseguida, aí que a gente vai crescer mesmo, irmão. Pastor, fiquei com medo agora. Fica com medo não, filho. O poder que está em você é maior do que o poder que está lá fora. A igreja que nós estudamos hoje, a igreja de Pérgamo, disse que é uma cidade onde Satanás habitava. Eu não sei se o trono de Satanás está no Brasil, eu não sei. Porque Satanás não é onipresente. Onipresente só tem um, é Deus. Satanás ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não consegue. Então ele escolhe uma cidade e coloca o seu trono ali. Eu creio que não é no Brasil não, irmão. Porque aqui tem fogo. No Brasil tem fogo, irmão. Ainda tem um povo que ora aqui nessa nação. Ele não consegue ficar em um lugar onde tem oração não, filho. Não consegue não. Satanás consegue habitar em um lugar que tem muito pecado. Embora no Brasil tem muito pecado, mas também tem muita oração. Amém, queridos? Satanás não consegue se estabelecer em um lugar que tem oração. Faça a sua casa um ambiente de oração. Amém, queridos? Satanás não vai conseguir habitar na sua casa, na sua família, na sua empresa. Não vai, não vai. Amém? Vocês estão apostos a falar em nome de Jesus? Satanás não vai conseguir se estabelecer em um ambiente que tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Se levanta a sua família, se levanta a sua casa. Você vai, Satanás, aqui não. Aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus. Você não pode para a fé, irmão, em nome de Jesus? Coloque a sua mão assim, erguida ao Senhor. Eu quero ministrar essa palavra de fé no seu espírito agora, em nome de Jesus. E você vai fazer essa oração agora. Deus, é uma oração, uma espécie de um juramento, de um contrato, de você reafirmando a sua aliança com Jesus. Diga comigo assim: Jesus, eu não negocio o relacionamento de exclusividade que eu tenho com o Senhor. Hoje, mais uma vez, eu declaro que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador. Tu és o amado da minha alma, e eu quero me relacionar somente com o Senhor. Eu rejeito, eu renuncio tudo que vem do mundo, tudo que vem do diabo. Espírito Santo, me dá poder, me dá autoridade, me dá força para resistir ao diabo, até que ele fuja da minha nação, da minha cidade, da minha família, é o nome de Jesus. Se você quer receber um pouco mais de poder, segura com a sua mão assim: Espírito Santo, faça de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente aqui fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Receba agora graça para se tornar uma fiel testemunha de Jesus. Espírito Santo, nós não sabemos o que está para vir para o Brasil. Seja lá o que for que estiver para vir, Espírito Santo, não deixa nenhum dos teus filhos e filhas que aqui estão se perder, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que cada um de nós que aqui está possa perseverar até o fim, Senhor, porque a Tua palavra diz que ao que vencer, Senhor, vai desfrutar, ó Deus, do mais escondido, vai receber um novo nome. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê essa graça a essa igreja. Não deixa nenhum dos teus filhos se perderem. Pai, há um lugar onde Satanás habita, Senhor, mas esse lugar não pode ser na nossa casa, esse lugar não pode ser na nossa família. Pai, se houver algum demônio, Senhor, que está alojado na casa de algum irmão, na casa de alguma irmã, eu os amarro e repreendo agora em nome de Jesus, e mando você, Satanás, ir embora agora da casa dessa minha irmã, desse meu irmão, é o nome de Jesus Cristo, é o nome de Jesus Cristo. Pegue a sua bagagem e saia agora da família desse meu irmão, dessa minha irmã. Saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa cada irmão que aqui está, cada irmã, para fazer a diferença, Pai, como o Teu Filho ministrou aqui nessa manhã, meu Pai. Usa cada irmão, cada irmã para ser luz, para ser sal,
E aonde houver trevas, as trevas terão que ser dissipadas pela presença do Senhor, manifestada através da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em o nome de Jesus, Pai. Aonde houver podridão, Pai, esse meu irmão vai ser como um sal que vai neutralizar a podridão, meu Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, receba graça agora para fazer a diferença. Receba poder, autoridade para fazer a diferença, colocar Satanás para correr. Receba poder e resistência agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quando estiver frente ao mar, canta, e não puder, cabeça, Este homem com fé, só ele abre o mar. não tenha medo. Irmão, se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai Toda vez. rolar. O hino da Vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas do passares não vão te afogar. Faça como Israel do mar Atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, estiver frente ao mar e não puder atravessar. Chame este Homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás. Oh, glória! Deus vai te Atravessar, e você vai vai pular. o hino da vitória. Aleluia! Hino da vitória. Oh, glória a Jesus! O hino da vitória. Você foi abençoado essa manhã, irmão? Valeu a pena sair de casa e vir para a escola bíblica dominical? Você está sendo edificado, amém? Então você vai fazer uma coisa, você vai trazer mais alguém em nome de Jesus. Amém? É o seu compromisso, a sua responsabilidade trazer mais alguém. Amém? Hoje às 16 horas teremos um culto festivo, abençoadíssimo. E às 18 também. Então escolhe um dos dois e vem. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do seu doce e santo Espírito seja com todos vós hoje e sempre. Digo amém. Bom almoço. Depois me chama para almoçar na sua casa também. Amém.